Imigração, debates e consensos. É este o título da crónica da politóloga Mafalda Pratas, que pode ler em observador.pt. Mafalda Pratas, boa tarde, bem-vinda a este Cronista do Dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começa esta crónica com uma constatação. A imigração existe e não adianta fingir o contrário. Sim, e eu acho que mais do que não adiantar fingir que não existe, é não adiantar fingir que o Estado não tem que fazer escolhas políticas e o Governo fazer escolhas políticas acerca da imigração. O Governo anterior fê-lo, a meu ver, fê-lo um bocadinho pela calada, isto é, não... o Governo de António Costa mudaram, obviamente, o regime de imigração sem, a meu ver, ter acontecido uma discussão pública muito saliente sobre o assunto e, portanto, neste momento estamos um bocadinho a discutir no pós, claro que é por duas razões, é por essa razão, mas é também pela razão da nova força do Chega, na nova Assembleia da República, mas também porque estamos, no fundo, a ter agora o debate que não tivemos, se calhar, há 5 anos ou há 6 anos. E porque também, entretanto, para além do surgimento do Chega, também houve um acréscimo muito grande no fluxo migratório para Portugal. Claro, mas isso também está relacionado parcialmente com as alterações do regime legislativo que o Governo de António Costa fez, e nomeadamente facilitar a entrada no país para aqueles que desejam trabalhar em Portugal. Aquela figura da manifestação de interesse. Exatamente, que este governo, quando tomou posse, decidiu suspender. E quando isso aconteceu, é evidente que o aumento da imigração ia acontecer mesmo que essa alteração legislativa não tivesse acontecido, porque se sabe que, por exemplo, o aumento da imigração vinda dos cidadãos do subcontinente indiano aconteceu não apenas em Portugal, mas um pouco por toda a Europa, até na Polónia, Itália, Espanha, etc. Portanto, tem a ver simplesmente com o facto de esses países estarem hoje em dia a lançarem muito mais imigração do que faziam há uns anos, e tem a ver também com o seu peso demográfico muito grande, com o facto de se estarem a tornar países de rendimento médio-baixo, com muita gente, e portanto acaba por ter aumentado muito a imigração, qualquer que seja o regime legal, porque é evidente, eu também digo isso é um bocadinho um lugar comum, que eles também podiam estar cá ilegais e se calhar os problemas seriam ainda maiores. Mas, de facto, isso aconteceu, e eu acho que aquilo que eu quero também um bocadinho dizer na minha crónica é que muitas vezes o debate sobre a imigração é um bocadinho... enviesado. Excessivamente emotivo. Eu ia-lhe fazer uma pergunta sobre isso, porque a Mafalda faz um esclarecimento no seu artigo de conceitos a pretexto de uma crítica recorrentemente feita por alguns setores da esquerda. Defender restrições aos fluxos migratórios é antidemocrático, dirá à esquerda. A democracia é para aqui chamada? Não. Isso é um argumento muito utilizado, mas do ponto de vista teórico, do ponto de vista empírico, a democracia não está relacionada com, portanto, a nossa política de abertura de fronteiras. O que pode estar relacionado é, portanto, a democracia tem 2 pilares, tem o pilar, digamos, maioritário, popular, que tem a ver com as eleições, tem a ver com a maioria ser representada, e tem o pilar nas democracias liberais, do Estado de Direito e do modo como o Estado atua perante os seus cidadãos. E, naturalmente, o que acontece é o seguinte: o Estado tem que tratar todos aqueles que estão no país, legal ou ilegalmente, de acordo com certos princípios. Não têm os mesmos direitos, obviamente, pessoas que estão legalmente e ilegalmente, mas tem que tratar de acordo com princípios de integridade e de dignidade humana básicos que se nós quisermos ser uma democracia liberal. Agora, o Estado não tem que ter uma política em relação, digamos, à abertura de fronteiras a outros países. Isso não está relacionado com sermos ou não uma democracia. Pode haver democracias, portanto, obviamente eu vou pôr aqui um género de um absurdo, mas é perfeitamente possível imaginarmos uma ilha com 1 milhão de habitantes num oceano distinto, longínquo, que tem as fronteiras fechadas e que é uma democracia perfeitamente funcional dentro da ilha, digamos assim,
faz as suas próprias decisões, tem o seu próprio Estado de Direito, respeita-se todas as liberdades e garantias e decide não ter imigração. E, obviamente, ao longo da história também houve, não estou a falar, obviamente, de regimes ditatoriais, estou a falar mesmo de democracias, por exemplo, todas as democracias europeias no pós-guerra, entre os anos 50 e 70, tiveram regimes de imigração muito apertados e, aliás, isso, retrospectivamente, sabemos hoje que isso fez parte do chamado consenso de Bretton Woods, em que houve uma liberação do comércio internacional, mas não houve uma liberalização da imigração. Isso é uma coisa que aconteceu posteriormente e não deixavam de ser democracias. Portanto, o que eu estou a dizer é, o Estado tem, obviamente, ao meu ver, obrigações para aqueles que cá estão legal ou ilegalmente, tem obrigações de os tratar de acordo com certos princípios, mas para aqueles que não estão cá, digamos assim, não há uma obrigação moral, nem ética, nem muito menos ligado ao conceito de democracia, que nos obrigue a ter uma determinada política migratória. Isso é uma escolha que as sociedades têm que fazer através dos instrumentos democráticos de eleições, nomeadamente, e de partidos políticos e etc. E é perfeito, e ao longo da história acontece, obviamente, que uma democracia decide ter portanto, mais ou menos imigração. Faz também um reparo ao discurso conotado com alguma direita que sugere um tratamento mais musculado dos imigrantes, ainda que esses imigrantes estejam em Portugal de forma ilegal. Sim, era isso que eu estava a dizer. É evidente que em todos os países os imigrantes legais têm, obviamente, muito mais direitos do que os imigrantes ilegais, pela própria natureza do seu regime legal. Mas, ainda assim, o que eu estou a dizer, eu não estou a dizer que nós devemos dar exatamente os mesmos direitos sociais, políticos, económicos, etc., aos imigrantes legais e ilegais. O que eu estou a dizer é que, mesmo sendo ilegais, já cá estando o nosso Estado, se queremos ser um Estado de acordo com certos princípios, digamos, de direitos constitucionais, que no fundo estão assentes em direitos humanos mais básicos, não é? Mais do direito natural. E se nós queremos viver num Estado desse, então o Estado também, mesmo para com os ilegais, mesmo que não os deseje ter lá, tem ainda assim de os tratar de acordo com um limiar mínimo, obviamente, de proporcionalidade, de dignidade individual, daquilo que eu chamo de process, portanto, de lhes dar, obviamente, o mínimo de garantias e de direitos num Estado democrático, como daria a outros cidadãos. Mafalda Pratas, deixe-me fazer-lhe uma pergunta, porque tudo aquilo que nos tem dito, nos tem estado a dizer e que escreve no seu artigo tem a ver com princípios enfim, de legalidade e de respeito pelos direitos humanos, mas a verdade, e tem pouco a ver com a democracia, como falávamos há pouco, mas a verdade é que a questão da imigração está transformada numa arma de arremesso política em Portugal. Até que ponto é que isso tem capacidade para prejudicar todos esses conceitos de que nos está a falar? Sim, é evidente e isso também foi um bocadinho o que me motivou a escrever esta crónica, que eu creio que o debate sobre a imigração que está a ser feito em Portugal é um debate, lá está, com muitas falácias argumentativas, com muitas, digamos, com muita arma de arremesso político. A esquerda usa de uma determinada maneira, a direita mais radical usa de outra maneira, o governo usa de outra maneira, mas digamos que estão todos a utilizar de acordo com um bocadinho com espantalhos argumentativos que não são necessariamente a realidade e que não correspondem às preferências da maioria dos eleitores portugueses. Como eu também refiro, as preferências dos eleitores portugueses do PS e da AD, que são a maioria do eleitorado, têm preferências relativamente à imigração muito semelhantes. Saiu um estudo recentemente da Fundação Francisco Manuel dos Santos que mostra isso mesmo. E, portanto, eu acho que estamos um bocadinho também, os vários partidos estão um bocadinho a utilizar este tema para se demarcar uns dos outros nas suas estratégias em relação ao que fazer em relação à esquerda e à direita radical e aos novos partidos, mas no essencial não estão propriamente a discutir a substância da matéria, estão sim a, digamos, a sinalizar, a posicionar-se, a fazer aquilo que se chama grandstanding, a fazer digamos, grandes posições retóricas e simbólicas que não são propriamente sobre a substância da matéria, que provavelmente deveria ser, obviamente, aquilo que é discutido, mas infelizmente não é. Neste artigo vem defender os princípios da proporcionalidade e da igualdade no que diz respeito à imigração. Defende, por exemplo, que as polícias não podem atuar de forma diferenciada em função da composição étnica ou social de um determinado território. Foi isso que aconteceu no caso de Martim Muniz?
Pois, isso é uma coisa que é assim, nós, obviamente, isso, eu por acaso acabei por não escrever isso, mas evidentemente que eu creio que nós não temos ainda os dados completos, por exemplo, para nós sabermos se houve ou não essa atuação diferente dependendo da composição étnica, tínhamos de saber qual é a frequência das atuações da polícia nos vários bairros de Lisboa, face às várias ameaças objetivas que existem nos vários bairros de Lisboa e, portanto, depois de ponderar tudo isso e fazendo uma comparação, é que nós conseguimos perceber se houve ou não um tratamento diferenciado. É evidente que, por exemplo, eu posso dizer que eu pessoalmente nunca fui encostada assim à parede, mas eu também não. Os bairros que eu frequentava quando vivia em Lisboa provavelmente não tinham ameaças tão grandes como outros bairros têm. E o que nós temos de fazer é comparar para o mesmo grau de ameaça, digamos assim, à segurança pública ou à ordem pública, se para o mesmo grau de potencial criminalidade existe a mesma atuação. Ou se, por outro lado, se a polícia fez também isto um bocadinho como arma de arremesso político do governo, e Luís Montenegro deu um bocadinho a indicar que estava a colaborar, o governo estava a colaborar com as polícias sobre realizar, digamos, rusgas o palco político. Para o palco político e para fazer aquilo que eu já referi numa crónica anterior da acomodação, tentar roubar eleitores e esvaziar o partido de André Ventura. Aborda também nesta crónica, e para terminar temos um minuto, outro ângulo, a forma como a imigração é percepcionada pelos diferentes estratos sociais, porque, Mafalda, há diferenças. Exatamente. Há muitas diferenças e eu acho que isso é um ponto que não tem sido suficientemente debatido nem em Portugal, nem no resto da Europa e nos Estados Unidos, que é o seguinte, para nós todos que obviamente que estamos aqui a falar, nós vivemos num meio onde os benefícios da imigração são muito mais perceptíveis, ou seja, todos aqueles que utilizam, por exemplo, mais serviços, que utilizam intensamente a mão de obra dos imigrantes, veem muito claramente quais são os benefícios da imigração. Aqueles que têm, por exemplo, empresas e que empregam mão de obra, sabem também muito claramente quais são os benefícios da imigração. Mas se nós nos pusermos nos pés de, por exemplo, um português de classe média baixa ou baixa que viva num bairro também ele pouco privilegiado e que não tenha empresas e não consuma estes serviços, muitas vezes não é tão perceptível qual é exatamente o benefício que esta imigração traz e, por outro lado, sentem, por exemplo, que há uma pressão maior sobre, por exemplo, infraestruturas, sobre serviços públicos, que também não está a ser correspondida. E, portanto, muitas vezes são essas classes que acabam por se virar mais contra a imigração, porque não se sentem tanto benefício. As diferentes percepções da imigração em função do estrato social é também um dos ângulos abordados pela politóloga Mafalda Pratas, neste artigo publicado hoje em observador.pt, com este título Imigração, Debates e Consensos. Mafalda Pratas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para ser hoje a colunista do dia. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.